Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral infantil, do tipo hipertônica e hipotônica. A nossa equipe é composta por Aslan Miranda, Ellen Souza, Felipe Batista, Luiz Felipe, que vos falo, Meg Sane e Tarsila Nunes. A paralisia cerebral foi descrita pela primeira vez em 1843 por William John Leiter, ortopedista inglês que estudou 47 crianças com quadro clínico de espasticidade, as quais apresentavam histórico adverso ao nascimento, tais como apresentação pélvica, prematuridade, dificuldade no trabalho do parto, demora em chorar e respirar ao nascer e convulsões. Esta terminologia foi proposta em 1893, o qual identificou três principais fatores causais. O primeiro seria materno, que é o pré-natal, o segundo o perinatal e o terceiro o pós-natal. Desde então, diversas áreas de atenção das pessoas com PC têm buscado estudar e propor terapêuticas de modo para prevenir e minimizar sequelas consequentes destas lesões cerebrais e potencializar as capacidades. As pessoas com paralisia podem ser classificadas de acordo com as características clínicas mais dominantes em espástica, discinética e atáxica. A espástica caracteriza-se pela presença de tônus elevado, aumento dos reflexos miotáticos, clonos, reflexo cutâneo plantar em extensão, que seria o sinal de Babinski, e é ocasionada por uma lesão no sistema piramidal. A discinética caracteriza-se por movimentos atípicos mais evidentes quando o paciente inicia um movimento voluntário, produzindo movimentos e posturas atípicas. Engloba a distonia, que seria o tônus muscular muito variável desencadeado pelo movimento e é ocasionado por uma lesão do sistema extrapiramidal. Já a tática caracteriza-se por um distúrbio da coordenação dos movimentos em razão à dissinergia, apresentando usualmente uma marcha com aumento da base de sustentação, tremor intencional e é ocasionado por uma disfusão no cerebelo. O termo PC é um grupo de distúrbios cerebrais crônicos não progressivos do movimento ou da postura com início precoce prematuro. Ocasiona-se devido a alguma lesão ou às anomalias do desenvolvimento ocorridas durante a vida fetal ou durante os primeiros meses de vida. Esses distúrbios motores são tipicamente diferenciados e classificados na clínica de acordo com a parte comprometida do corpo, como hemiplegia, que é o envolvimento das extremidades superiores e inferiores de um lado, diplegia, que é a quadriplegia, com envolvimentos leves das extremidades superiores, e a quadriplegia, onde é o envolvimento igual à extremidade superior e inferior. Etiologia: a paralisia cerebral pode ser causada por diversos fatores, como malformações genéticas, traumatismo craniano, prematuridade, infecções como meningite, sepse e encefalite, ou doenças como a rubéola, sífilis, AIDS, toxoplasmose, e também pelo consumo de drogas durante a gestação, como a cocaína, álcool e o cigarro. Nesse gráfico de interseção, mostra que o período pré-natal é a etapa mais vulnerável para o bebê, já que abrange todas as doenças e alterações mostradas no gráfico. Isso porque essa é a fase inicial da formação do sistema nervoso. Diagnóstico. Vamos falar agora um pouco sobre diagnóstico precoce e a idade de diagnóstico do PC, né? A idade de consolidação desse diagnóstico da paralisia cerebral. Então, antes de falar sobre qualquer coisa, nós devemos entender que a gente tem que ter uma observação clínica, né, com essa criança. Nós devemos ter uma análise clínica, observar, estar sempre atento aos marcos, né, do desenvolvimento dessa criança, para observar se há algum atraso, alguma alteração. Nenhum atraso deve ser negligenciado. Tudo isso vai colaborar para o diagnóstico da paralisia cerebral. Então, o diagnóstico precoce, ele é importante, né? Porque nos primeiros meses de vida da criança, o seu cérebro, ele tem a capacidade de se adaptar às mudanças. Então, isso seria uma coisa benéfica se realmente
tivesse esse diagnóstico precoce. Porém, o diagnóstico de PC, a maioria das vezes, se consolida por volta das 24 semanas de vida da criança, ou seja, os 2 anos de vida da criança. Normalmente tem esse diagnóstico consolidado, né? Como eu já falei, é importante estar observando algumas bases clínicas, como, por exemplo, alteração de movimento, alteração na postura, alteração no tono, né, dessa criança. Estar sempre atento aos sinais do desenvolvimento dessa criança. É importante também observar alguns sinais de risco, né? Como, por exemplo, crianças, né, que teve asfixia, com evidência, né, de asfixia, criança que teve acidente vascular, anormalidade na ultrassonografia craniana em prematuros, crianças que apresentam convulsões, hipertonia, hipotonia. Então, tudo isso estará ajudando no diagnóstico, né, da criança. Nada deve ser negligenciado, tudo é importante para esse diagnóstico da criança. Tem que ter uma observação realmente clínica, observar todas as etapas do desenvolvimento dessa criança. O exame neurológico é fundamental, né, para o diagnóstico. Neles é observado alguns reflexos, né? Por exemplo, eu posso falar que o reflexo de Moro, que é a mudança súbita no equilíbrio, né, do desenvolvimento, né? Então, vai desencadear esse reflexo. É presente no recém-nascido de 2 a 3 meses de vida. Então, no exame neurológico, é observado os reflexos e é observado se há uma resposta positiva ou uma resposta negativa, né, aos reflexos. Então, a ressonância magnética é também um exame usado, né, para o diagnóstico. Também normalmente consegue detectar a anormalidade que pode estar causando nesses sintomas. Porém, tem uma certa dificuldade, né, pela questão do custo, então acaba sendo um pouco reservado. Porém, isso também é muito importante para o diagnóstico de IPC. Classificação hipertônica. A forma mais comum de paralisia cerebral é a espástica. Ocorre em mais de 70% das crianças com paralisia cerebral, na qual a criança tem tônus muscular aumentado, rigidez muscular. Os músculos das pernas, braços e tronco são rígidos e contraídos, o que torna o movimento mais difícil. Se as duas pernas estão afetadas, que é a diplegia espástica, os músculos da coxa, dos quadris, das pernas e pés espásticos fazem com que os joelhos, as pernas e pés rodem para dentro, quando ficam em pé ou tentem andar. Nesse caso é a marcha em tesoura. Se somente um dos lados do corpo é afetado, que é a hemiplegia espástica, o braço frequentemente é mais afetado do que a perna. Se os 4 membros e o tronco são afetados, que é a quadriplegia espástica, a marcha independente pode ser muito difícil ou mesmo impossível. Além disso, os músculos da boca e a língua podem estar afetados, tornando a alimentação difícil e produzindo salivação constante. Estrabismo, vesguice e outros problemas da visão podem ocorrer. As crianças com tetraplegia espástica são as mais gravemente afetadas. Elas com frequência apresentam deficiência intelectual, por vezes grave, juntamente com convulsões e dificuldades para engolir. As crianças que têm dificuldades para engolir podem se engasgar com as secreções da boca e do estômago e inalar essas secreções. A aspiração dá origem à inflamação nos pulmões e causa dificuldades respiratórias. A aspiração repetida pode danificar permanentemente os pulmões. Muitas crianças com hemiplegia, diplegia ou paraplegia espástica têm inteligência normal e são menos propensas a ter convulsões. Características da criança com hipertonia. Resposta exagerada dos músculos espásticos quando alongados com uma determinada velocidade. Há um aumento dos reflexos tendinosos e clonos ocasionais, além de outros sinais de lesão de neurônio motor superior. Pode apresentar-se em espasticidade, envolvimento mais seletivo de grupos musculares, como, por exemplo, flexores de braços, extensores de membros inferiores, e a resistência ao movimento aparece em apenas 1 grau da amplitude de movimento e rigidez. Classificação hipotônica. É raro na paralisia cerebral a criança puramente hipotônica. A maioria das crianças com paralisia iniciam como bebês com hipotonia, especialmente os muito prematuros, menos de 28 a 30 semanas de idade gestacional.
A hipotonia pode ser uma fase transitória para a espasticidade, a tetose, a ataxia ou uma combinação de qualquer um deles. Ou então, nos anos mais recentes, tem se tornado mais comum, uma criança com paralisia cerebral pode manter a hipotonia no tronco, mas apresentando espasticidade nos membros. Características da criança com hipotonia. A hipotonia é evidente na maneira pela qual o corpo utiliza excessivamente a superfície de apoio e pela hipermobilidade das articulações. Uma criança com hipotonia também terá dificuldade em mover-se devido ao tônus postural baixo. Uma criança com hipotonia severa terá pouco ou nenhum controle postural contra a gravidade, enquanto que a criança com hipotonia leve terá um repertório de posturas contra a gravidade quase normal. Crianças com hipotonia têm cocontração insuficiente nos músculos do tronco e pescoço e, consequentemente, têm um controle insuficiente da cabeça e do tronco. Crianças com hipotonia podem apresentar posturas extremas. Geralmente há problemas com respiração e alimentação. A respiração pode ser superficial e pode haver atividade invertida na parede do peito. Aspiração é um fato comum. Essas crianças também têm um reflexo fraco. Falta de alinhamento devido à insuficiente estabilidade proximal. Por causa da frouxidão dos ligamentos e pouco apoio muscular nas articulações, é necessária muita cautela na manipulação para impedir uma luxação nas articulações, principalmente na mandíbula e no ombro. Nós temos 3 escalas principais para avaliar a paralisia cerebral. Essa é a GMFCS, que utiliza a locomoção como chave de avaliação e analisa o indivíduo em 5 níveis de desempenho locomotor. A classificação é analisada a partir dos 2 anos, com um intervalo de 2 anos para cada medida dos ganhos de habilidade, até se atingir uma idade entre 6 e 18 anos. Para a gente ter uma ideia, o nível mais leve nessa escala, que é o nível 1, nós temos crianças com autonomia para fazer todo tipo de tarefa do dia a dia, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação. Já o nível mais extremo, que é o nível 5, temos crianças que têm muita dificuldade postural e problemas cognitivos e fazem uso de cadeira de rodas com uma pessoa auxiliando, a locomoção, empurrando a cadeira. Essa é a GMFM, que é uma medida que avalia mudanças na função motora grossa em crianças com paralisia cerebral. Ela consiste em 88 itens, agrupados em 5 dimensões: deitar e rolar, com 17 itens, sentar, com 20 itens, e gatinhar e ajoelhar, com 14 itens, ficar em pé, com 13 itens, andar, correr e pular, com 24 itens. Cada item desse recebe scores de 0 a 4 pontos em escala ordinal. E como a professora já falou sobre essa escala, ela é uma das escalas mais extensas para fazer essa aplicação e ela leva entre 45 minutos e 1 hora, gente. E por último, a gente tem a escala de Ashworth modificada, que é uma escala que avalia o tônus em grau de 0 a 4, e é a escala mais citada na literatura do tratamento de espasticidade, tanto em adultos como em crianças. Olá, pessoal! Então, nós vamos falar agora sobre a fisioterapia na paralisia cerebral. Então, nós vamos ver alguns objetivos, o que é que a fisioterapia ela vai estar trabalhando, quais são os objetivos, né? Como seria essa fisioterapia, quais seriam os enfoques dela em um quadro de paciente com PC do tipo hipotônica e do tipo hipertônica. Nós vamos ver também aqui algumas terapêuticas, né, que hoje têm sido bastante utilizadas na melhora do paciente com paralisia cerebral. Bom, gente, então vamos começar a falar, só que antes eu preciso fazer um parêntese para um tema e uma coisa que é muito importante. Nós não vamos aqui nos aprofundar, até porque não é a proposta da aula. Mas eu preciso destacar aqui, antes de nós seguirmos, que
sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Um assunto vasto, nós vamos ter a oportunidade aí, quem sabe, depois de trabalhar um pouco. Mas é muito importante, pessoal, que o terapeuta, o fisioterapeuta em foco, como nós estamos falando aqui, ele tenha um conhecimento pleno do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Porque se nós, enquanto profissionais terapeutas, sabemos o que é o normal, nós sabemos e dominamos cada estágio e cada fase do que essa criança ela tem que fazer, quando esse paciente, que muitas vezes, e vale lembrar, nós somos profissionais de primeiro contato, nós temos uma formação generalista. Então, dependendo do grupo que nós estejamos inseridos, do grupo e comunidade que nós estejamos atendendo, vamos ser aquele profissional de referência no sentido da pessoa só ter ali naquele momento a fisioterapia. Então, e nós somos aptos a trabalhar nisso. Nós somos credenciados, nós somos profissionais de primeiro contato. Então, a família, no caso, né, porque se trata de uma criança, quando ela chegar até o terapeuta e em sua anamnese nós vamos começar a fazer aquela investigação, é necessário que se tenha esse conhecimento, porque quando você começa na anamnese, verificar que a criança ela apresenta, por exemplo, um atraso nesse desenvolvimento neuropsicomotor, opa, isso é um sinal, isso pode ser um alerta também de PC. E então, várias hipóteses, várias janelas, elas começam a ser abertas. Então, para conhecer um comportamento motor anormal, o terapeuta ele deve conhecer o que uma criança normal faz e como ela faz nos vários estágios de desenvolvimento. Então, vocês estão vendo uma foto aí ao lado, onde a gente tem, né, no primeiro mês, o que é a criança normal, né, o desenvolvimento normal presa, do segundo ao terceiro mês até aí do 10º ao 12º mês. É muito interessante essa tabelinha, como vocês estão vendo aí, mas não é o foco de hoje nós falarmos, mas é muito importante e a gente precisa ter isso aí bem internalizado. Bom, gente, então vamos então falar sobre o objetivo da fisioterapia. Bom, a fisioterapia tem como função importante, né? Ela está aí atuando no desenvolvimento motor, nas questões de contraturas e deformidades, né? Prevenindo ou evitando que ocorram essas questões que evoluam para esses casos, né? Ou em casos que a gente já encontra nesse estágio avançado, a gente vai buscar dar uma manutenção, uma melhora nessa questão dentro do possível. O foco do fisioterapeuta deve ser o de aproximar ao máximo o desenvolvimento motor normal da criança com PC. Vocês já viram a fisiopatologia nos slides anteriores aí com os nossos colegas, falando sobre fisiopatologia, etiologia, então você já tem aí na mente o conceito que é a PC, como se desenvolve. Lembrando, né, não é uma doença, paralisia cerebral, né? São diversas alterações APC, porque às vezes a gente tem, né, essa coisa de é uma doença, não. Ela, na verdade, é um conjunto de sintomas resultantes de malformações cerebrais, né, ou por danos à parte do cérebro que controla os movimentos musculares, áreas motoras, ou pelas causas como vocês já viram especificadas. Então, aproximar ao máximo do desenvolvimento motor normal. Trabalhar o aprimoramento das habilidades existentes, desenvolvendo funções e promovendo a independência, além de colaborar com a prevenção ou diminuição de deformidades. Gente, esse ponto é muito interessante. Nós precisamos estar bem atento a isso porque é um ponto-chave dentro da fisioterapia. Para várias áreas e especialmente aqui para a PC que a gente está falando. Então, trabalhar as habilidades existentes. Por que isso? Porque às vezes nós vamos encontrar crianças ou pacientes de forma geral que já vão estar em determinados estágios avançados que não adianta, e principalmente a gente está falando aqui de lesões neurológicas, e que não adianta muitas vezes nós queremos contrariar algo que não tem como se contrariar, né? Então, vão aparecer alterações que já presentes no paciente, padrões, funções motoras, às vezes porque não teve uma fisioterapia precoce, porque não teve nenhuma fisioterapia preventiva. Então, você vai fazer o quê? Você vai buscar manter, você vai buscar dar ao máximo de qualidade de vida ali ao paciente, mas você não vai poder fazer muita coisa dependendo de como ele já chegue para você.
desenvolvendo, né, função e promovendo a independência. Isso nós vamos falar ao longo da apresentação, e eu vou ser até muito, eu creio que, repetitivo nessa questão. Vocês vão ver nas próximas apresentações sobre essa questão da função e promovendo independência. Hoje nós temos um discurso muito assim bacana acerca disso. Eu vou falar disso mais à frente, mas já adiantando agora, fisioterapia não é CID. Fisioterapia é CIF, então desenvolvendo funções e promovendo a independência, além de colaborar com a prevenção ou diminuição de deformidades. Um outro objetivo da fisioterapia é atuar no contexto da funcionalidade. Olha aí o que eu estava falando, né? Então, gente, nós temos. Acabou aquele conceito, né? Hoje está ultrapassado aquela coisa de que você vai fazer a fisioterapia, né? Então você vai ficar ali só em um determinado membro, onde você pega o paciente, descarrega peso ali, onde você faz exercício sem associar, né? Onde você trabalha diversas técnicas sem associar uma função. Hoje nós temos esse debate, essa coisa muito bem trabalhada. Então, assim, atuar no contexto da funcionalidade. Trabalhar resumidamente em quatro enfoques. Eu gostei muito quando nós estávamos estudando. Eu gostei, fiz um resumo geral e basicamente assim dessa divisão aqui. O enfoque biomecânico, o enfoque do desenvolvimento, o enfoque sensorial e o enfoque neurofisiológico. Porque são enfoques, no caso, que nós vamos verificar no paciente com PC que vão. Bom, então vamos agora, nós chegamos numa parte muito interessante que é sobre a fisioterapia em pacientes com hipertonia, né? É uma causa muito. Esse tipo de PC, né? Esse tipo de classificação, que vocês já viram, né? Que são várias classificações de PC, uma delas está dentro dessa característica de hipertonia e hipotonia. É algo bastante comum, né? Acontecer, os pacientes se apresentarem dessa forma, com essa hipertonia. Nós sabemos, né? E aí vai apresentar a questão da espasticidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui princípios do tratamento da espasticidade severa. Nós vamos ter espasticidade severa e uma espasticidade muitas das vezes moderada, né? Esse tipo mais conhecido a espasticidade é um tipo bem mais conhecido de tônus postural anormal, que é a hipertonia, né? E aí a hipertonia que vai ter, e a espasticidade, ela vai gerar uma resistência, né, aos movimentos passivos, o que vai variar de acordo com o grau da hipertonia presente, entre diversas outras questões. Mas vamos lá. Quais são esses princípios de tratamento da espasticidade severa? É muito importante que nós venhamos analisar os padrões da hipertonia e como elas interferem no controle postural e no desempenho das habilidades funcionais. Então, primeira coisa, né, aí a gente já passou também pela questão das escalas, então vamos pegar lá uma escala de Eichert, né? Então, vamos avaliar qual o grau dessa hipertonia. Eu preciso saber o quanto isso está interferindo na funcionalidade, né, nas habilidades funcionais do paciente. Olha aí, funcionalidade de novo. Usar os padrões de atividades que elevem a uma função, prevenir ou minimizar as contraturas, devido, né? E aí, essa questão de contratura é muito também característico, por exemplo, o paciente tem um padrão, né, motor adotado pela espasticidade, e aí não iniciou um tratamento de fisioterapia precoce, ele pode evoluir para essas questões também de contraturas. Então a gente vai ter um papel muito importante disso, né, em prevenir ou minimizar. Por que minimizar? Porque às vezes ele já vai chegar né, numa situação complicada, e prevenir ao máximo. Chegou cedo, vamos prevenir. Não pode acontecer. Chegou nas nossas mãos, vamos tentar ao máximo prevenir isso aí. Facilitar o movimento ativo, né? Nós aprendemos sendo ativo, gente. Então, paciente, vai trabalhar com o paciente, com PC, em especial hipertônica, tem que facilitar movimentos ativos. Porque nós aprendemos, né? Existem hoje várias técnicas em conceitos, por exemplo, tem um conceito chamado de terapia de contenção. Aqui no Brasil é chamado muito de terapia restritiva, que é até um conceito que trabalha muito essa questão de você ativar, né, algumas áreas do cérebro. Você inibe o lado bom
para que o lado bom, perdão até pela expressão, você inibe o lado não lesionado, né? Para estimular, para que tenha atividade no lado lesionado. Não existe esse termo lado bom, lado ruim. Graduar, né, a estimulação e não subestimar nunca a criança. Nós estamos trabalhando com criança, inclusive eu vou aproveitar para já comentar sobre isso aqui. É um grupo que é diferenciado de você trabalhar. Eu acredito que tem dois grupos muito característicos e que têm as suas peculiaridades, que é o grupo, né, da geriatria, o pessoal idoso, e o público infantil, o público das crianças. Então a gente tem que ter um enfoque e um olhar muito interessante para essa questão da criança. A gente tem que tentar, né, se aproximar ao máximo do mundo dela. E aqui eu tenho uma criança com a paralisia cerebral. E que muitas das vezes, vocês já puderam constatar isso no trabalho também, que foi apresentado, vão ter alterações às vezes cognitivas, vão ter várias alterações, dependendo do nível dessa PC, que nós vamos precisar muito trabalhar isso e de forma alguma subestimar a criança, então estimular bastante. E continuando, né, nós temos o princípio de tratamento da espasticidade severa. Tem só algumas peculiaridades, então eu botei bem enxuto aqui, gente. Mas basicamente a gente também vai utilizar muito daquelas coisas lá que vocês viram a gente comentar sobre a espasticidade severa, né, o princípio de tratamento. Então, facilitar, né, atividades mais normal, né, o mais normal possível da realidade, né, que traga mais normalidade e transporte para uma meta funcional desejada. Então, você tem uma meta, qual a meta funcional desejada? Então, vamos trabalhar com esse enfoque, passar pelas fases do desenvolvimento mais essencial. Isso aqui é muito interessante, porque não há tempo de ensinar a criança todos os aspectos do processo de desenvolvimento. Por exemplo, não é proveitoso você estimular uma criança com espasticidade a engatinhar, né, com as mãos e joelhos se ela não tem uma boa posição de pé, porque esse excesso de uso de flexão vai tornar essa posição de ereto mais difícil. Então, assim, existem algumas coisinhas, né, que mais para frente, com o avançar do curso, provavelmente a gente vai estar aprendendo. Uma outra coisa é prevenir e minimizar as restrições, né, associadas. Então, novamente, prevenção, minimização. Bom, vamos falar agora da fisioterapia em pacientes com, né, paralisia cerebral do tipo hipotônica. Nós já falamos, né, hipertonia, vocês também já viram alguns conceitos antes. Vamos falar agora da hipotonia, né? Nós sabemos já algumas definições, não vou entrar no mérito do que seria, do que não é. Só lembrar uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que as crianças, né, que apresentam essa hipotonia, ela tem uma cocontração insuficiente dos músculos, do tronco, do pescoço e, consequentemente, tem um controle insuficiente da cabeça e do tronco. Essa pontuação é muito interessante porque a gente vai observar isso no paciente, né, essa alteração. Por essa cocontração insuficiente, que aí vamos lembrar de todo aquele conceito lá de actina, miosina, de agonista, antagonista. Então, é importante lembrar disso. Então, qual vai ser o princípio, né, de tratamento da, Lembrar também uma coisa, gente, que essa hipotonia, né, ela pode ser uma persistência nessa hipotonia, pode ser um indicativo de um atraso no desenvolvimento intelectual da criança. Isso já vem sendo estudado, essa questão. Então, assim, aumentar o tônus postural através de técnicas de estimulação. Esse vai ser um dos princípios de tratamento. Só lembrando, né, uma coisa que é bem interessante e a gente tem que pontuar também nessa questão, é porque esse aumento aí de tônus postural, né? No início da paralisia cerebral, é muito comum, né, que as crianças elas apresentem um estado transitório digamos assim, dessa hipotonia, e aí a gente tem que tomar um cuidado para não estar estimulando uma hipertonia.
Mas isso aí, né, já tendo um diagnóstico fechadinho, tudo direitinho, é, não tem problema, mas é bom estar sempre atento a isso. Mas, obviamente, um dos princípios vai ser esse, né? Paciente hipotônico, aumentar o tônus postural, né? Já que ela tem essa alteração de postura, através de técnicas de estimulação, trabalhar para obter o controle e o alinhamento da cabeça e do tronco. Essa criança, ela, vocês estão vendo ainda até na foto ao lado, né? Então, é aquela criancinha que às vezes, já foi até dito aqui, é aquela criancinha que às vezes é apelidada aquela criança muito bom. Não, a criança é um bebezinho bonzinho, não faz nada, é aquele bebezinho que fica encurvado, cabecinha caindo. Então, assim, vai trabalhar muito nessa questão do alinhamento de cabeça e de tronco, trabalhar com os problemas associados à respiração, comer e beber. Porque devido a essa hipotonia, né, e é característico nas crianças com PC, eles têm problemas geralmente eles têm problema com respiração e alimentação, até aspiração, por exemplo, é um fato muito comum, e a questão da alimentação também, essa criança também, é importante a gente lembrar, ela vai ter um reflexo fraco de tosse, então, fisioterapia também a gente vai estar trabalhando associando essas questões todas aí. Conseguir, né, atividades contra a gravidade, talvez seja necessário uma preparação para atividade suficiente para fazer isso. Então, assim, a gente trabalhar para conseguir uma atividade contra a gravidade, né? Estimular sempre, né? Buscar ter estimulações apropriadas. Eu não sei se vocês observaram, eu pulei um ponto, mas é proposital, que é uma questão que eu preciso comentar um pouco mais, que é sobre a orientação aos pais quanto ao posicionamento e manipulação para garantir uma boa posição articular e prevenção de aspiração. Gente, é importante, né? Eu vou salientar já isso agora, o contexto da família inserida. A família inserida no tratamento, principalmente que a gente está falando de uma criança, né? Então, assim, imagine você, a criança vai para a fisioterapia, quantas sessões? 3, 4, 5 vezes na semana? Vai estar algumas horas com a fisioterapia, com o serviço de fisioterapia, mas isso precisa ser continuado em casa. Nós estamos falando de uma criança que tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e que ela precisa o quanto antes, e dependendo do grau como essa criança chegar, dependendo em que estágio essa criança chegue, a gente precisa de um trabalho intensivo, não só no ambulatório do clínico, né, da fisioterapia, como no contexto da família, sem contar que essa participação é muito benéfica para o tratamento. Dentro das nossas pesquisas, né, para a elaboração desse trabalho, nós encontramos até uma pesquisa muito interessante, que é de uma fisioterapeuta, a Patrícia Pinheiro. Ela realizou uma pesquisa, né, para o seu mestrado, se eu não me engano, ela é da Universidade de Brasília, e que buscava, né, melhorar o desempenho na qualidade de vida da criança com paralisia cerebral. Simplesmente ela utilizou um balanço. Esse balanço ia para casa, um balancinho de cordas, e os ganhos foram maravilhosos. Eu não vou entrar no mérito dessa pesquisa, mas o que eu achei bem interessante e que é destacado na pesquisa dela é o contexto da família. Ela diz o método é simples. Para a gente, o diferencial é o contexto da família ajudando nessa questão. Então é muito importante nós, como fisioterapeutas, quando atuar nessa questão, envolver, trazer a mãe, o pai, o responsável, a pessoa que está, né, na tutela daquela criança, para que ela se enquadre também nisso, para que ela esteja orientando o posicionamento e manipulação, principalmente porque essa criança hipotônica, ela não tem esse controle de tronco, então essa criança constantemente vai estar com uma postura inadequada, então o pai, a pessoa, né, responsável, precisa estar ciente ali para quando em casa essa criancinha, né, sentar no sofá, em algum local que for colocada em um sofá, em algum local que adotar as posturas, né, que não vão ajudar no tratamento, eles possam estar corrigindo. Isso aí também vai desde, né, em um olhar mais ampliado da fisioterapia, está entrando com alguns materiais de suporte assim mais técnicos, uma cadeira mais apropriada, algo desse tipo também. Bom, pessoal, chegamos agora em algumas terapêuticas para a melhora, né, do paciente com paralisia cerebral. Nós elencamos aqui alguns dos mais principais que nós achamos interessante para estar abordando hoje aqui. E eu vou começar com uma terapêutica muito interessante, que é o conceito Bobat, que nós passaríamos aulas e aulas aqui falando sobre isso. Gente, é muito interessante. Recomendo até depois que façam uma breve pesquisa, né?
sobre essa questão do conceito Bobat. O que é esse conceito Bobat e como isso vem ajudar os pacientes, né, as crianças com paralisia cerebral? O conceito Bobat, ele vem lá da década de 50 com o casal Bobat, o que é mais lindo ainda é que porque é algo que tem um envolvimento específico, a criação de uma fisioterapeuta, né? A doutora Bobat. Então é um casal, na verdade, ela protagonista disso aí, desse conceito, e é muito interessante porque o conceito ele tem em sua base, né, ele busca minimizar os padrões anormais de funcionalidade e tem o objetivo da recuperação sensorial e motora de segmentos corporais que foram atingidos pelos padrões anormais do desenvolvimento. Alguns artigos vão trazer como o método Bobat, mas outros não gostam nem de utilizar essa expressão e preferem falar em conceito Bobat, porque é além de um método, não é uma técnica, é um conceito, é algo muito mais abrangente, é um estilo a ser adotado. Então, é caracterizado, né, por abordar o desempenho motor de um modo individualizado. Gente, o Bobat vai estar muito. Ele tem uma atuação muito interessante no paciente com PC. Por quê? Porque a gente vai trabalhar uma individualidade e o Bobat ele não vai ter um olhar só para a questão da lesão. Para o Bobat, a gente não vai focar, é um paciente hemiparético, é um paciente com quadriplegia, com diplegia. Não. O conceito ele vai além. É mais ou menos assim. Dentro do conceito Bobat, nós não estamos apenas querendo ver o movimento que o paciente faz ou deixa de fazer, mas como ele faz. É além de fazer, é como se faz. Então, é um olhar mais aguçado, mais aprofundado. Então, como esse paciente pega um copo, no caso da criança, como ela pega algum tipo de objeto, não é simplesmente ela pegar, né? Como se tira uma camisa. Então vão olhando vamos fazendo, né? Eita, várias análises é, dentro do conceito Bobat. É um olhar que ele vai além da lesão e ele olha até questões biográficas. Por exemplo, há um paciente, né? Trazendo aí um paciente que, por exemplo, era músico e que tinha alguma habilidade em tocar teclado, por exemplo. Então, o Bobat ele vai estar muito ligado ao conceito trabalhando com neuroplasticidade. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tocava teclado, ele vai ter muito, né? Muito desenvolvido na questão de neuroplasticidade lá no córtex motor, a área de mão, né, a área dos dedos. Então, o conceito Bobat ele vai até, por que não trabalhar então, né, dentro da minha terapêutica, estimular, trabalhar com um teclado, com algo do tipo. Gente, é um conceito muito abrangente, é muito interessante. Deixa eu avançar porque nós temos algumas outras técnicas. Temos também, né, o famoso PNF, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que também é algo maravilhoso, é uma coisa assim muito bacana. Algumas pessoas chegam a dizer é algo mágico, porque é muito interessante a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que ela desempenha um papel fundamental, né, para o entendimento do ato motor em pacientes que vão apresentar espasticidade. Vai ser muito bacana trabalhar com pacientes espásticos dentro desse conceito do PNF. Ele vai trazer muito essa questão aí e tem ótimos resultados. Tem alguns estudos, todos esses conceitos, gente, que nós estamos trazendo para vocês aqui, foram conceitos que nós retiramos de bases de artigos. Então, nós pesquisamos, né, o que é que se mais tem se utilizado com crianças com paralisia cerebral. Diversos artigos nós reunimos e filtramos alguns interessantes. Então, existem vários resultados bem interessantes. Teve um estudo que foi feito com crianças de 8 meses, de 1 ano e crianças de 1 ano e 2 meses. E assim, os resultados foram maravilhosos com crianças com paralisia, né? Do paralisia cerebral voltado para a espasticidade. Foi muito bacana essa questão da atividade do controle nas atividades funcionais, e os ganhos adquiridos com a terapia eles eram mantidos. Então foi muito interessante.
Temos uma outra questão que é a terapêutica da eletroestimulação neuromuscular, né, que vai ter aí um objetivo de estar promovendo as contrações musculares sobre os músculos antagonista, né, do músculo espástico, vai enfatizar o princípio da inibição recíproca, que seria capaz de promover uma estimulação de grupos de flexores que possibilitasse a redução do tônus, né? É muito interessante a eletroestimulação, né? Principalmente para quadros de pacientes, quando a gente quer fazer essa questão da inibição de tônus, está melhorando também, você atuando com essa inibição recíproca. Então, digamos, eu tenho um paciente que está com padrão aduzido, né? E está com a hipertonia em bíceps, então eu posso ter uma eletroestimulação, eu vou eletroestimular tríceps, né, que seria o antagonista, para que eu pudesse estar relaxando um pouco essa hipertonia, né, do bíceps, mais ou menos assim. É... outro ponto, né, da terapêutica são os exercícios de fortalecimento muscular. É interessante isso aqui, porque talvez alguém pode dizer assim, poxa, e é bom lembrar que espasticidade, ou, desculpa, que hipertonia não é sinal de força muscular, não é sinal de fortalecimento muscular. Bom sempre lembrar disso. Teve um artigo bem interessante, um estudo, na verdade, Fortado em 2009, esse estudo, que ele apresentou componentes bastante expressivos. Foi verificado que os portadores de paralisia cerebral, eles tinham um nível de fraqueza muscular, e aí foi essencial, né? Eles começaram a trabalhar alguns exercícios de fortalecimento para promover, né, benefícios no grau de velocidade de marcha, melhorar o desempenho de atividade motora grossa. Esse estudo eles fizeram um estudo englobando 3 adolescentes diplégicos em fase escolar e, gente, os resultados foram impressionantes, né? Evidenciou-se mudanças no grau de força, nos parâmetros da marcha, no desenvolvimento de atividades como subir e descer a escada, na função motora grossa, que é algo muito interessante, e na participação no ambiente escolar. Então, pode trabalhar também exercícios de fortalecimento. E não poderíamos deixar de fora a fisioterapia aquática. Além dos efeitos, né, de melhora de tônus muscular, a fisioterapia aquática ela vai estar ajudando, né, na diminuição da sensibilidade do fuso muscular e da pele, vai estar atuando em quadros álgicos, né, diminuição de quadro álgico. Então, assim, você trabalhar, mas pode trabalhar criança, paralisia cerebral, mas se for uma paralisia cerebral hipertônica, do tipo de espasticidade severa, melhor ainda. Pode, não tem problema, né? Óbvio, depois de toda uma avaliação, de toda uma anamnese, cada paciente é um paciente, cada PC vai se apresentar de uma forma, né? Tem que ver o tipo do paciente, mas não há contraindicação. E assim, o trabalho da fisioterapia aquática em paciente com espasticidade em si, qualquer paciente que venha apresentar espasticidade, e nos pacientes neurológicos de modo geral, eu vou me ousar dizer um pouco isso, do modo geral, assim, pacientes neurológicos que têm esses tipos de lesão, principalmente em sistema piramidal, tem um resultado muito interessante, né? Desde paciente lá com AVE a outros tipos de paciente com essas lesões. Então, é muito interessante trabalhar a fisioterapia aquática no paciente com PC. Nós vamos ter, né? Se for, mas o paciente hipotônico, por exemplo, síndrome de Down, paciente, né, que apresenta o tônus baixo, e se trabalha também. Então, tudo é direcionar esse tratamento. Então, pessoal, é isso. Paralisia cerebral é um tema muito vasto. Nós teremos diversas outras coisas para estar apresentando, mas eu creio que já ficaram algumas coisas claras para vocês aqui. Só não falei de uma coisa e que eu não posso encerrar sem antes dizer disso. Vocês não vão estar visualizando aí no slide, que é sobre a questão do uso da toxina botulítica. É muito presente também, viu,
pode se tratar em paciente com paralisia cerebral, né? Isso aí, obviamente, toxina botulítica é um médico, né? O profissional médico que vai estar aplicando, mas pode ser um aliado junto ao tratamento. Pacientes que têm tipos de espasticidade, muitas das vezes eles utilizam, né, da toxina botulítica, que vai ter vários benefícios, a gente não vai entrar aqui agora no momento, que também são tratados. Mas é isso que nós teríamos para apresentar. Essas são algumas das referências que utilizamos no nosso trabalho para desenvolver sobre a paralisia cerebral, né, do tipo hipertônica e hipotônica. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Queríamos agradecer por nos assistirem até esse momento. Muito obrigado.